Oi, moçada, boa tarde. Vamos para mais um Café Psi. Estamos em um cenário diferente. Hoje eu tô no meu home office. E o assunto de hoje, a pauta de hoje é sobre a empatia. Na minha vivência clínica, hoje em dia, eu atendo basicamente 90% dos meus atendimentos são de pessoas que estão sofrendo com transtornos de ansiedade. Tem também depressão, transtorno alimentar, e por aí vai. Mas o meu foco maior hoje são os transtornos de ansiedade. E em alguns momentos eu me deparo com as seguintes situações: família, a família, integrante dessa família, pai, mãe, avós, tem o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Fazem uso de alguma medicação, fazem até mesmo alguma terapia, ou já fizeram, tem esse diagnóstico fechado. Aí o ser humaninho, né, o filhinho, vai vir com um transtorno de ansiedade e começa a desenvolver alguns sintomas. Começa a ter prejuízo na vida, porque muitos dos transtornos, um dos pontos para a gente classificar se é patológico ou não, é quando traz esse prejuízo na vida. E aí aparece. E aí sabe o que acontece algumas vezes? A família não entende. Ai, que ironia do destino, não é mesmo? A família tem pessoas que sofrem, às vezes a mãe, o pai, sofre ali com transtorno de ansiedade e não consegue entender que o que o filho está passando é sofrimento puro também. É mega doloroso, é mega angustiante, é paralisante, da mesma maneira que para aquela pessoa já foi. Talvez para o filho seja um cenário um pouco diferente, porque o transtorno de ansiedade nós temos uma variedade. E aí você pode ter pessoas que têm crise de pânico e o filho ter uma ansiedade de socialização, por exemplo. É ansiedade. O coração vai palpitar da mesma maneira, a pessoa ela vai ter uma estrutura maior de fuga, de se esquivar, de não lutar contra aquele sintoma, daquela situação, e vai virando uma bola de neve. E aí a família fica, mas fulano não quer se esforçar, fulano não se esforça, Maria, socorro, fulano, é só ele querer, é só ele querer. Quando você tá tendo uma crise de pânico, é só você querer que passe? É assim? Benzinho, não, né? Então por que que a gente faz esse julgamento danado pro outro? Se a gente sabe que é difícil também quando a gente tá enfrentando. E isso, infelizmente, eu vejo muito. Vejo demais, demais. Situações assim parecidas com essa que eu acabei relatando, né? Dando de exemplo. E é algo que a gente precisa estar atento. Porque se eu tô o tempo todo criticando, pontuando, trazendo como se fosse algo ruim para a pessoa, quem tá ali recebendo essas informações começa a entender como se aquilo fosse exatamente verdade, assim, eu não consigo nada, eu não consigo melhorar, eu sou imprestável, eu não consigo fazer nada, eu não saio da cama mesmo, e vai virando uma bola de neve, vira uma bola de neve. Então o assunto hoje, gente, é empatia. Se você já sofreu de ansiedade e algum coleguinha, familiar tá sofrendo, seja minimamente empático. Saiba que aquilo ali é mega desconfortável, ok? E não é porque a pessoa não está lutando contra, não é porque a pessoa não está se esforçando o suficiente. Se fosse somente isso, gente, a minha profissão eu acho que nem iria existir. Porque se fosse só uma questão de um mínimo esforço, né? Psicólogo pra quê? Psiquiatra pra quê? Né não? Mas a gente tá ali tentando melhorar. Combinado? Um beijo.